Olá, bom dia. Nesta sexta-feira vai ser lançado pelo governo o Plano Estadual pela Primeira Infância. Na verdade, são ações que já existem em todas as secretarias e que vão ser reunidas agora em um só lugar, em um só plano, para ter um resultado mais eficiente, vamos dizer assim. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o Dr. Marcos Pacheco, que é secretário de Políticas Públicas. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Elda. Bom dia aos nossos telespectadores. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Um prazer recebê-lo mais uma vez para a gente conversar, principalmente sobre assunto bom como esse, né? O lançamento desse plano. É isso mesmo que eu falei, são ações que já existem, mas elas estão espalhadas em todas as secretarias e que agora vão ficar juntinhas num só lugar? Elda, você sabe que a primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, no Maranhão nós temos aproximadamente uma população de 500 mil crianças, então não são poucas crianças. 500 mil 500 crianças? mil, nós temos uma população de 7 milhões de habitantes, né? É mais ou menos por aí. Agora, o importante disso tudo é que o governo ele precisa ter uma formalidade, um plano que integre as ações, porque a saúde faz, a educação faz, a assistência faz, mas nós precisamos ter um norte, precisamos ter uma liga, né? Uma coisa um trilho que a gente consiga olhar para esse trilho e saber se a criança maranhense realmente está sendo protegida. E como você sabe, nós temos um desafio muito grande, né? Nós ainda temos uma mortalidade infantil que o ano passado foi a menor da história do Maranhão, mas ainda é alta. Quer dizer, foi mesmo sendo a menor para nós, ela continua no contexto nacional, ela ainda está alta, então nós não estamos alegres com isso. Nós precisamos trabalhar mais e trabalhar muito para que a gente avance nisso. A mesma coisa é o problema grave da distorção idade-série na educação, que é ainda um trabalho que a gente enfrenta. E que para a gente avançar nisso, nós precisamos de fato ter um plano que integre todas as políticas, que articule todas elas, todos os programas, para que a gente possa monitorar melhor. Então, é mais ou menos assim, a ação é desenvolvida pela Secretaria de Saúde, quando fala nessa defasagem idade séria, educação, é tratada pela educação, é tratada pela saúde, quando trata da mortalidade infantil. Então, cada secretaria, isoladamente, realiza uma ação que no final pode não dar o resultado que se precisa, porque elas não estão conjugadas articuladas, uma com a outra. Perfeitamente. É isso, né? Perfeitamente. A partir de agora, todas passam a ser executadas ou planejadas pelo mesmo órgão. Qual é esse órgão? Como Na realidade, assim, elas é uma integração, tá certo? O planejamento continua setorial, mas há uma integração intersetorial, de maneira tal que um único plano define isso. Então, tudo que a saúde, tudo que a educação, que a assistência, que a cultura pensar para a criança tem que obedecer, tem que estar vinculada a este plano. Exatamente. Ela não pode ser mais ação isolada de uma secretaria, não por pode, exemplo. porque a gente tem que entender, Elda, que o governo é uma empresa. O governo é uma empresa. Imagine uma empresa que os diferentes setores delas têm autonomia plena. Trabalham independentes. Independente. Não funciona isso. Então, é verdade. E é interessante lembrar isso, porque isso é uma técnica, é uma ferramenta de trabalho que, de certa maneira, é importada mesmo da iniciativa privada. Quer dizer, você precisa integrar. Quanto mais você integra, maior o produto, maior o resultado, maior o impacto. Diz que a gente trabalha em conjunto, o resultado é sempre melhor do que quando você trabalha dois separadamente, né? Sem dúvida. Como se a gente tivesse um grupo de 5 pessoas, cada um trabalhando para o seu lado, numa mesma coisa. Não vai dar e a criança é uma só. E a criança é uma só nesse caso, pois é. É assim, quais os resultados mais imediatos que vocês imaginam que a gente vai ter com o lançamento desse plano? Por exemplo, já citou a questão da mortalidade, onde a gente diminuiu, mas a gente já não chegou num patamar que a gente se sinta confortável. Isso, razoável. Que outros tipos de resultado a gente pode ter a partir dessas ações? Nós precisamos, Elda, focar em algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, vamos começar do começo, que é o pré-natal. De preferência. Né? Então, assim, o pré-natal no Maranhão, ele ainda é muito desqualificado, porque muitas das vezes, eu tenho 2 problemas no pré-natal. Primeiro, eu não consigo trazer para o pré-natal as mulheres que realmente precisam fazer o pré-natal, que são as mulheres mais pobrezinhas, aquelas que estão lá na zona rural. E por conta disso, o governo lançou um cheque cesta básica gestante, né, que é uma inovação, só o Maranhão tem isso, e é um negócio muito bacana, de alto impacto, porque o que o governo fez? O governo separou de todos os recursos que ele arrecada com o ICMS da cesta básica, do arroz, feijão, frango, carne e ovos, e pegou esse ICMS
e botou no fundo, e este fundo vai financiar uma ajuda financeira para 20 mil gestantes no Maranhão. O Maranhão hoje tem 100 mil gestantes, mas dessas 100 mil, nós sabemos que 20 mil são muito pobres, muito carentes. Precisam mais que as 80 mil. Sim, na realidade é 50%, mas nós estamos pegando aquele grupo mais carente. E a cada consulta do pré-natal que essa gestante fizer, ela recebe R$100. Ela vai receber um cartão, ela vai lá e desconta isso. Olha que coisa interessante. Então, isso é que a gente chama de justiça tributária, porque o imposto que eu pago quando eu compro arroz, feijão, frango e ovos, agora eu sei que vai para uma gestante que precisa. Porque isso já está valendo, isso né? já está valendo. Esse imposto já está sendo destinado para isso. Perfeitamente. Né? As gestantes que já receberam o seu cartão, elas, mediante critérios, porque elas têm que fazer as consultas, porque elas só recebem o cartão, ela só recebe o crédito no cartão se elas fizerem as consultas que devem ser feitas. É tipo Bolsa Escola, só se a criança tiver matriculada. Perfeitamente. Mais ou menos assim, é um né? condicionante. Esse é mês a mês, porque tem um período para começar e um período para terminar. São 9 parcelas de R$100, sendo que dessas 9 parcelas, 6 são pagas no pré-natal, por cada 6 consultas, né? 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro, e mais 3 parcelas que são pagas já visando a criança que acabou de nascer. Então, vamos vacinar esse menino. 6 antes e 3 depois, né? Quer dizer, ele começa junto com a primeira consulta. Com a primeira consulta. Vamos dizer assim. E né? vai até as consultas secundárias, subsequentes ao parto, né? Para garantir o calendário de vacina do menino. O menino tem que ser vacinado. Gente, já está dando para ver algum resultado? Nós começamos agora, há 3 meses. Começou há pouco tempo. Mas a ideia inicial, como eu falei para você, é trazer para este programa quem mais precisa. Não é qualquer gestante. É quem mais precisa. Sim. É uma questão de prioridade, uma questão de equidade. Só tem sentido, se for uma questão assim, de justiça. Todo mundo precisa, mas algumas precisam mais. É tipo a questão do IDH dos municípios, não é isso? Quando foi feita aquela triagem, vamos trabalhar nos que tem um IDH mais embaixinho, para dar um resultado, até para colocar todo mundo quase na mesma posição, né? Vamos fazer intervalo na nossa conversa? Não. Vamos fazer um intervalo rapidinho, tomamos café e voltamos para continuar conversando. Só um minuto. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o doutor Marcos Pacheco, que é secretário de Políticas Públicas, e a gente está falando nos resultados ou nos possíveis resultados conseguidos com a Bolsa Gestante. Cheque Cesta Básica Gestante. Ai, que nome comprido também. Cheque Cesta Básica Gestante. É porque, na verdade, elas recebem um cheque, Elas recebem um cartão. Um cartão, né? o cartão e tem o cartão crédito. Elas sacam, tem um crédito que elas vão sacando. Essas 20 mil pessoas, 20 mil gestantes que vocês acreditavam ser atingidas, ser alcançadas, no caso, pelo programa, já estão dentro desse programa? Ou ainda tem uma brecha, ainda tem vaga, vamos dizer assim? Isso, na realidade tem vagas ainda e a gente sabe, Elda, porque nós não somos assim ingênuos com relação a isso, a gente sabe que num primeiro momento vai vir até pessoas que nós vamos acabar pagando pessoas que talvez nem precisassem tanto. Mas nós temos que começar. Nós temos que começar de alguma forma. Faz parte. Então nós vamos começar e à medida que o programa ele for andando, a gente vai qualificando esse processo seletivo para trazer aquelas que realmente precisam. Porque para eu reduzir mortalidade infantil, eu tenho que fazer 2 coisas. Primeiro, eu tenho que garantir pré-natal de qualidade. Porque quem é que morre? Quais são as crianças que morrem antes de completar 1 ano? São as crianças que nascem com baixo peso. E quem são as crianças que nascem com baixo peso? São as crianças de mães que não fazem o pré-natal. Você vai buscando as causas, vai acabar chegando no pré-natal. Então, a gente precisa, de fato, impactar nisso, né? Isso que o governador Flávio Dino sempre nos cobra. Resultado. Não adianta ser inteligente, honesto e simpático, não. Tem que ter resultado. Porque se não tiver resultado, Elda, se não tiver resultado, não adianta nada a conversa. É verdade. E a gente sabe que... O discurso é uma coisa, a prática precisa ser coerente com o discurso e o resultado com a prática. Tem que aparecer. Né? A gente tem que fazer uma distinção entre discurso e curso das coisas. Né? Então, nós precisamos ter um curso e o final desse curso tem que ser um resultado. Ótimo. Paralelo a isso, acontece mais o quê? Bem, dentro desse plano? Temos também a questão da educação. Eu falei da questão da saúde, Sim, né? falando de saúde. Que pega o pré-natal e a cobertura vacinal, que nós também temos que melhorar isso. Você sabe que hoje existe uma campanha que eu classifico como uma campanha criminosa
contra essa questão da vacina, né? Ah, não vacina, não vacina. Como não vacina? Mas né? de onde que inventaram essas coisas? Pois é, Elda, mas... A gente teve isso quando lançaram a HPV para adolescentes, isso estava incentivando a prática sexual precoce, ou que podia trazer problemas, essa coisa toda, a gente teve uma baixa. Eu acho que isso foi um pouquinho superado, foi? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou né? menos. Mas ainda existe resistência. O estrago resistência. já fica feito depois de uma campanha como essa. E agora a gente já está vendo com relação a outras vacinas também, né? Esse retorno de algumas doenças consideradas extintas, por exemplo, Elda, o último caso de sarampo que nós tínhamos tido no Maranhão foi em 1998 e apareceu esse ano, quer dizer, não tem sentido isso. Então nós precisamos de fato que a população, que os pais procurem os postos de saúde para vacinar seus filhos. Né? Nós médicos, nós trabalhamos muito com um princípio chamado medicina baseada em evidência. O que significa isso? Significa que toda decisão médica tem que ser tomada com base em uma evidência estatística. Né? Vacina pode complicar? Pode, mas é 1 para 1000. Agora o sarampo é 10 para 100, isto é, de 100 crianças que têm sarampo, 10 vão complicar. E a vacina para sarampo? Não, de 1000 crianças que tomam a vacina, apenas uma vai ter um problema. E esse problema, geralmente, ele é sanável. Então não tem sentido não vacinar. Não vacinar é um crime. O senhor acredita que a volta de doenças assim como sarampo, só fugindo um pouquinho do nosso assunto, se deve a esse tipo de campanha e o receio que os pais têm de ter algum problema por conta da vacina? Também. Apesar de todos esses esclarecimentos, toda a campanha que se faz a favor? Também, mas é porque assim, nós seres humanos, Elda, nós somos motivados por dramas e não por programas, assim, digamos. Né? A gente só pensa na doença quando ela está próximo da gente. Quando ela não está próximo da gente, a gente não pensa. A gente nunca nem pensa na possibilidade de adoecer. Então, como o sarampo, no caso do Maranhão, como eu falei, o Maranhão, os últimos casos de sarampo no Maranhão foi no final da década de 90. Então, as pessoas acham que não existe mais. Não existe mais, mas né? existe, tanto existe que voltou. Mas o cuidado, mas só não existe por conta do cuidado tomado. Sim, perfeitamente. Então, o cuidado ele tem que ser permanente. Permanente, né? Nós não estamos tendo caso de poliomielite, mas mesmo assim a vacina continua. Porque se eu paro a vacina, a poliomielite volta. E volta com força. Claro. É isso que a gente tem que botar em mente, tem que cuidar sempre. Com não certeza. É porque seu filho não teve, que seu neto, por exemplo, não pode ter, se não tiver o cuidado necessário com relação a isso. Mas sim, a gente só desviou para falar um pouquinho dessa campanha que o senhor estava considerando criminosa. Isso. Essas ações de saúde, além do cuidado com o pré-natal, ele se estende um pouquinho mais, vai até a vacina. Sim, vai até Na saúde, o foco basicamente é um pré-natal qualificado e uma boa cobertura vacinal. Isso, se a gente fizer isso, o dever de casa está cumprido, a gente consegue os resultados que a gente precisa. Na educação, uma coisa importante que é essa coisa da distorção idade séria, que no nosso estado também ainda é um problema e a gente precisa avançar para isso. Como é que a gente supera isso? A criança tem que entrar cedo na escola, Elda. Uma criança tem que, aos 7 anos, ela tem que saber ler. Ela já tem que estar sabendo ler. Aos 7 anos tem que saber ler. Porque então ela entra... Ela tem que entrar cedo na escola, né? Então, a ideia de um plano, de um planejamento para a construção e a disponibilização para essas crianças de creche, isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque nós sabemos, e isso também é uma evidência médica, a fase do cérebro de um ser humano que mais cresce, que se desenvolve com mais rapidez, é exatamente na primeira infância. É verdade. Né? Verdade. Aquele conceitozinho que a gente aprende lá na biologia de sinapses, que é a união dos neurônios. Isso. Essas sinapses... Eu assisto essa aula. Perfeitamente. Elas se consolidam nesta fase. Então, é nesta fase que as crianças, que nós temos que disponibilizar para a criança um mundo com muitos estímulos, para que ela se letre, para que ela aprenda o significado das coisas. Então, a criança não pode estar em qualquer lugar, ela tem que estar num lugar que predisponha o seu crescimento intelectual. Aí, deixa eu fazer agora o papel de advogado contra. Com isso, esse desenvolvimento todo só vai acontecer se a gente tiver onde botar as crianças. Isso não vai esbarrar no problema quase crônico que nós temos de falta de creches, falta, às vezes, de vaga para crianças nas primeiras séries? Então, Elda, quando a gente faz um plano, é exatamente para a gente não desperdiçar o pouco recurso que se tem. Porque o que é um plano? O plano é uma dimensão formal de um planejamento inteligente. Se o recurso é pouco, eu tenho que priorizar e tenho que fazer no lugar certo, na hora certa, para as crianças certas. E isso não é uma intuição política, isso é um planejamento técnico.
que tem que casar com o político. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter sempre em mente de que governar não é intuir, é planejar. Porque se eu não planejar, eu não vou conseguir o resultado que a gente tanto almeja. Ok, então eu vou assimilar todas essas informações tomando um cafezinho, que a gente vai para o intervalo. Você toma um cafezinho comigo e a gente volta para continuar conversando. Gente, é só um minutinho e eu volto já já. Já estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui sobre esse plano estadual para a primeira infância. Nós estávamos falando agora da educação, não é? A questão das creches. A partir de agora vai existir um planejamento quase estratégico, vamos dizer assim, de onde essas creches podem estar para atender o maior número de pessoas, de crianças. Além das creches, Elda, também a própria questão das escolas, a questão também de outros equipamentos sociais que cuidam das crianças, que são os CRES e os CRAS, né, que são da rede de assistência social. Lembrando que a missão dessa dimensão do governo, que a gente chama de desenvolvimento social, que cuida dos CREAS e CRAS, que são equipamentos municipais, mas que o governo tem que dar apoio, o governo tem que chegar junto, porque senão essas coisas elas não andam, porque elas não andam espontaneamente. A gente tem que estar fomentando isso. Tudo isso o plano vai desenhar, porque veja, num cenário de crise como esse que nós estamos vivendo, a gente precisa ser muito inteligente, precisa ser criativo, quer dizer, crise supõe criatividade. Né? Verdade. Então, por isso é que está se fazendo o plano. É bom até deixar claro aqui para os nossos telespectadores que o Maranhão está na vanguarda disso. Nós somos um dos primeiros estados a ter um plano pela primeira infância. Né? Outros estados tiveram aí uns comitês, mas o plano mesmo nós somos o primeiro. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante também, que é sempre bom a gente relevar isso, é de fato dar vez às crianças. As crianças elas precisam ter vez, elas precisam ser ouvidas. Por exemplo, hoje, no lançamento do plano, o governador Flávio Dino vai ser destituído do cargo por uma governadora criança. É a famosa ocupação? Exatamente. A ocupação das meninas. Eu vou ser destituído do meu cargo de secretário e quem vai estar ocupando no lançamento do plano pela primeira infância, hoje às 16 horas, é uma secretária de políticas públicas. Pois é, gente, isso faz parte da programação do Dia da Menina. Elas estão ocupando todos os espaços públicos, já tiveram aqui na Assembleia, ocupando o lugar da deputada Daniela Tema, foi super interessante. Elas vão nas secretarias, é isso? Sim. Então, o senhor vai estar representado, na verdade, Com certeza. no plano, não vai estar participando do lançamento do plano. Está lá como ouvinte, pronto. Eu estou lá como ouvinte, praticamente, né? Apesar de... O governador também. O governador também, ele vai estar lá, mas ele vai estar, digamos assim, destituído do cargo. Quem vai governar amanhã é uma menina, é uma adolescente que vai governar. Mas isso tem uma simbologia muito interessante, não tem? Na medida em que vocês estão lançando, que a gente, no caso o governo, né, que está lançando um plano para a primeira infância, o plano, nessa hora, está acontecendo esse movimento de ocupação, isso ser feito por uma adolescente, no caso é uma adolescente. Isso. Não é? Não tem uma simbologia toda nessa história? Com certeza. A ideia aqui é exatamente de dar espaço, de empoderar, de melhorar a autoestima dessas pessoas, porque de fato, eu não sei se você lembra, mas a palavra infância significa aquele que não fala. In é não, e fã vem de fonética, de fonema. Ah, é? Infância. In é um radical latino que quer dizer não, infeliz, né, inconsistente. É aquele que não então, fala. infância, infante é aquele que não fala. Ora, agora não se trata mais de não falar. Pelo contrário, para eu poder ajudar, para eu cuidar, eu preciso ouvir. O primeiro ato de ajudar é acolher. E o primeiro ato de acolher é ouvir. Como é que eu vou saber o que as crianças querem se eu não as ouço? Você está cheio de simbologias mesmo. Não, né? você que está provocando. Não, mas de fato é isso, né? É verdade. Então a gente precisa, a criança, claro, nós temos que estabelecer limites para a criança, porque nós somos educadores, né? Nós somos os pais, né? Mas eu tenho que estabelecer limites, mas eu tenho que deixar a imaginação e a criatividade da criança fora. Deixar correr dentro dos limites trilho, predeterminados, perfeitamente. né? Mas ela tem a liberdade de sair, de voar, de correr e de falar se quiser. E de falar se quiser. Na verdade, estão quase nascendo falando, viu? Com certeza. Estão para nascer falando. A gente tem uma expressãozinha que a gente fala assim, ó, você pode fazer
um triângulo que você quiser, mas tem que ter 3 ângulos. Pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo isósceles, mas tem que ter 3 ângulos. Isso que você falou. Eu tenho um limite mínimo e limite máximo, não pode passar daqui. Só vai passar daqui quando fizer 16 anos, quando fizer 18 anos, quando fizer 21. Ele aumenta um pouquinho, mas a gente continua segurando esses continua limites. Segurando. Porque senão a coisa desgringola de vez. Perfeitamente. É equilibrar disciplina com diversão, né, Elda? Acho que isso tudo tem que ser equilibrado. Esse plano vai ser, não sei se eu posso dizer, vai ser comandado pela Secretaria de Políticas Públicas, é isso? Não, esse plano ele vai ficar vinculado à nossa secretaria, a SEDPOP, que é a Secretaria de Direitos Humanos, porque a questão da criança também está muito vinculada aos direitos humanos, os direitos da criança. Mas no governo nós não temos esse problema, Elda. Se tem um governo que é unido, unificado e que não tem inveja institucional, é este governo. Eu não conheço essa palavra, inveja institucional. Você está cheio de... Não, mas você sabe o que eu estou falando, né? Em toda instituição tem aquela competição para ver quem faz mais. Institucional, no nosso governo não tem isso, porque nós temos um comando muito firme do governador Flávio Dino. Mas nesse caso é bom essa inveja institucional, assim, no bom sentido, cada um querendo fazer sempre melhor. Aí sim o resultado vai. Perfeito. Aí nesse caso precisa essa unidade de esforço que esteja dentro de determinadas regras, vamos dizer assim. A partir do momento em que ele é lançado, ele já começa a acontecer, por exemplo, o gestante já está acontecendo, mas ele está dentro do plano? Dentro do plano. Todas as ações, na realidade o que nós fizemos, Elda, não foi criar assim nada novo, o que nós fizemos foi aglutinar, articular as ações que já estão acontecendo ótimo, no cotidiano do governo, da gestão, para que a gente possa olhar, monitorar, acompanhar e fomentar e cuidar daquelas que não estão indo, digamos assim, proporcionalmente umas às outras. Ele não vem como uma coisa nova, trazendo novidades, muitas ações. O método é que é novo. O método é que é novo, né? Quer dizer, ele vai juntar tudo que já existe para tornar mais eficiente, vamos dizer assim. Porque se está dentro, vou pegar de novo a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, que é que nós estamos falando mais. E assistência, que são as 3 mais... Isso, mas se eles estão ali junto com outros planos que não tem nada a ver com eles estão sendo trabalhados da mesma forma que todos os outros planos. Perfeitamente. Eles vão ter uma atenção mais especial dentro do plano. Isso. Porque também uma coisa interessante é que o plano ele obriga as diferentes secretarias a conversar entre si. Sim. Porque muitas das vezes elas estão fazendo coisas semelhantes, gastando pouco recurso que tem. Com a mesma coisa. Com a mesma coisa. Feito por pessoas diferentes. Exatamente. E com recursos diferentes que poderiam estar sendo investidos num foco. Eu faço uma dispersão do investimento, quando eu tenho um plano desse, eu faço uma concentração do investimento. Né? Isso tem uma diferença enorme, porque numa situação de crise como nós estamos passando, tudo isso conta, e conta muito na hora de você executar as ações de governo. Fica muito fácil de entender se um pai dá um dinheiro para os 2 filhos, que eles precisam de alguma coisa comum, e os 2 vão comprar a mesma coisa. Sim, mais ou menos. Gastaram dinheiro com a mesma coisa e fica faltando outra. E às vezes ainda sobra. Sobra a coisa porque quando juntou, aumentou. Pois é, verdade. E vai ser desenvolvido em todos os municípios ou existem municípios onde precisa de uma atenção mais especial com relação a esses programas? Então, o plano ele é estadual, certo? Sim. Agora, ao fazer o plano estadual, o governo está startando uma proposta, uma provocação de gestão para os municípios, para que cada município tenha o seu plano municipal. Né? Ótimo. Porque nós não podemos exigir que os municípios tenham planos municipais se o Estado não tinha ainda. Então, o primeiro passo é o Estado fazer, o Estado tem que fazer, mostrar como se faz. Né? E colocar essa experiência à disposição dos municípios que têm total autonomia para fazer ou não fazer. Né? Mas, de qualquer maneira, a ideia, porque o município, como você sabe, do ponto de vista constitucional, ele é uma entidade autônoma, né? Mas, de qualquer maneira, é importante isso, por um princípio apenas, a ideia de aglutinar, unificar e botar os diferentes setores para dialogar entre si. Entendi. Já existe algum arremedo desse plano em algum município sendo executado por algum município, alguma coisa parecida? Nós temos só de aperfeiçoamento? Isso, nós temos, Elda, já um trabalho feito no Maranhão desde 2016, que é o selo Unicef. Né? Eu já estive, inclusive, aqui, a gente já conversou um pouco sobre isso. A Unicef ela tem estimulado esse tipo de metodologia, quer dizer, colocar os setores para conversar, simplificar as ações, para que essas ações gerem impacto. Então, alguns municípios vêm fazendo roteiros de aproximação. Não vamos chamar de plano, mas vamos chamar de roteiros de aproximação, provocados pela metodologia do selo Unicef. Ótimo. Agora, isso tudo vai ser, vamos dizer,
usa uma palavra bonita, exponenciado. Sim, muito bem. É isso mesmo. Exponencial, quer dizer, em busca de melhores resultados, de mais eficiência e que isso se traduza nos resultados que a gente está conseguindo, como, por exemplo, a diminuição da mortalidade. Da mortalidade infantil. Se a gente volta depois dizendo que essa mortalidade caiu ainda mais, Isso. em que a gente já está dentro de níveis aceitáveis e razoáveis, digamos para nós, assim. né? Avançamos no IDEB, na educação, essa Sim. coisa toda. Com certeza a gente vai ter bons resultados desse plano, Cláudio. Eu confio sim, eu confio. Boas ideias têm que ser bem aproveitadas e por todo mundo. Não adianta torcer contra. Se a gente torcer contra, está torcendo contra todo mundo. Lógico. Pronto. Então o plano vai ser lançado hoje às 16 horas? Vai ser aqui? lançado hoje no Palácio Henrique de la Roque, às por 16 uma horas. Menina que vai estar ocupando o lugar. Por meninas, né? Por meninas, Porque, meninas empoderadas que vão Isso. estar ocupando o lugar do Dr. Marcos na secretaria, do governador Flávio Dino. Vai ser bem interessante, lançando um plano para a infância. Com certeza. Muito melhor. Doutor Marcos Pacheco, muito obrigado por essa conversa mais uma vez. É sempre muito bom conversar com o senhor. Eu que agradeço e mando aqui um abraço aos seus telespectadores, que são fiéis a vocês, são fidedignos, tá bom? E que Deus nos abençoe a todos, mas que, sobretudo, abençoe as nossas crianças. As nossas crianças. Se abençoa as crianças, a gente está com o futuro garantido, né? Exatamente. Muito obrigada, bom dia para você também que está aí do outro lado, está nos assistindo, mas sabe que essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site, você acessa a hora que você quiser para ver o que você quiser, porque todo o conteúdo está lá bem bonitinho, bem arrumadinho para você. Mas eu te espero aqui todo dia às 8h30, já está sabendo, né? Tchau!